Agora tem um assunto que está diretamente conectado a essa discussão e essas análises feitas pelo Mota e pelo Dávila. Jair Bolsonaro defendeu nesta quinta-feira que a decisão da Câmara de suspender a ação da suposta tentativa de golpe contra o deputado Alexandre Ramagem deveria ser estendida a ele e a todos os réus. Ele concedeu uma entrevista ao portal UOL e ele afirmou que a ação penal é uma só e que a retirada do parlamentar do processo acaba alterando todas as acusações, por se tratar de um crime continuado. Bolsonaro defendeu ainda que o recurso apresentado pela Câmara para que prevaleça a votação pela suspensão dessa ação deve ser analisado pelo plenário da Corte e não somente por uma das duas turmas. Você, Mota, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo que ele deveria ser beneficiado também pela decisão da Câmara dos Deputados. Isso ajuda ou atrapalha, Mota? Os melhores juristas do país têm dificuldade em falar sobre o que está acontecendo. Então, eu, que não sou jurista, vou proceder com muito cuidado. Me parece, e parece a alguns juristas, que a presença de Ramagem nesse processo é a única justificativa para que o processo esteja sendo julgado na Corte Suprema. Portanto, se Ramagem não pode ser processado, de acordo com a interpretação desses juristas, o processo teria que descer para uma corte inferior e fazer todo o trâmite normal, inclusive com direito a todos os recursos que todos os réus comuns têm. É o que diz a lógica. Mas a lógica no Brasil atual não anda valendo muita coisa. Não se pode esquecer, por exemplo, dos réus de 8 de janeiro. Nenhum deles tem foro privilegiado. E eles também foram julgados na instância mais alta, sem direito a qualquer recurso. Imagina só, se a saída de Ramagem tivesse um efeito cascata, um efeito dominó, Dávila, todo mundo descendo para a primeira instância. Quais são suas análises e reflexões a partir dessa defesa de Jair Bolsonaro, Dávila? Este é exatamente o primeiro ponto, que o devido processo legal não foi respeitado, porque esses manifestantes julgados na Suprema Corte deveriam ter sido julgados na primeira instância, na Justiça Comum e não na Suprema Corte. Já é a primeira grande violação da regra do devido processo legal. Não é um fórum privilegiado. Aliás, como você sabe, Canhato, eu defendo o fim de fórum privilegiado. Eu acho um absurdo o fórum privilegiado. Numa democracia, existe a lei que é igual para todos. Não tem que ter fórum privilegiado. E aí estaria todo mundo na primeira instância, né? O Brasil tem mais de 4.000 pessoas com fórum privilegiado. Nos Estados Unidos tem uma, o presidente dos Estados Unidos, né? Em muitos países, nenhum. Então, é um absurdo total. Mas vamos voltar ao caso aqui específico. Eu também não sou um jurista, mas no meu entendimento, o presidente Bolsonaro está errado nesse tema. Por quê? Porque o artigo 53 da Constituição garante ao parlamentar o direito absoluto de opinião, inviolável, de opinião e de processo civil e penalmente. Então, o artigo 53 se refere ao parlamento. Não é gente que pega carona numa ação onde o parlamentar é citado. Então, a suspensão cabe exclusivamente ao deputado Ramagem e deve englobar, lógico, aí sim é a grande questão que está sendo debatida. Se deve englobar apenas o ato do 8 de janeiro, que foi depois, né, do período na qual o deputado Ramagem já era deputado, ou se pode englobar os processos ou as acusações, o indiciamento que ocorreu antes do 8 de janeiro. Mas como o processo é um todo, não dá para dividir por partes, a meu ver, o deputado Ramagem não deveria responder pelo esse processo, nem o 8 de janeiro, nem o outro, porque um não faz sentido sem o outro. No fundo, o que eles estão dizendo? Que houve uma tentativa de golpe de Estado, que é a intenção de um golpe de Estado, e que a materialização do golpe de Estado é o 8 de janeiro. Ora, se você não pode julgar a pessoa pela materialização do crime,
como é que você vai julgar pela intenção? Não faz o menor sentido. Então, ao meu ver, no caso do deputado Ramagem, este processo, respeitando o artigo 53 da Constituição, deve ser totalmente suspenso até o término do mandato. Porque não faz o menor sentido julgar a intenção se você não vai poder julgar a materialização. Agora, isto não vale para o presidente Bolsonaro. É uma outra história. Porque o presidente Bolsonaro não é um parlamentar e, portanto, ele não está protegido pelo artigo 53 da Constituição. Pois é, algumas pessoas escreveram aqui, enquanto o Mota trazia sua análise e reflexão, e aí pessoas escreveram aqui questionando, viu, Mota? Bolsonaro e os demais réus, então, deveriam requerer essa mudança de corte para quem? Não faço a menor ideia. Alguém sugere, não, algumas pessoas dizem para os marcianos, outras pessoas dizem para algum país estrangeiro, eu não faço a menor ideia. Mas eu nunca perco a esperança de que o bom senso volte a reinar. Nunca perco essa esperança, né? Eu não acho que o que a gente está vivendo hoje no Brasil é sustentável. Eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que pensa assim. Tem muita gente, inclusive gente que faz parte do Estado, autoridades, empresários, políticos, pessoas influentes, que também pensam da mesma forma que eu. Não é possível que a gente siga torcendo a lógica, criando interpretações que não encontram base na realidade. Isso não é um caminho sustentável para um país. É simplesmente isso. Então eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei através de quem essa mudança virá. Mas eu tenho certeza que ela virá. Porque, como o Dávila nunca deixa a gente esquecer aqui, quando a gente olha para a história do Brasil está cheia de períodos como esses. Eu fico imaginando o sujeito que atingiu a maioridade aí por volta de 1930. Ele viu a Revolução de 30, que prometeu acabar com a corrupção, acabar com a velha política. Aí vem Getúlio Vargas. Aí em 1932 tem guerra civil em São Paulo, pessoas morrendo, brasileiros matando brasileiros. Aí em 34, não, agora vem uma Constituição bacana. 37, golpe de Estado de Getúlio. Brasil cai numa ditadura. Fica até 45 com censura, polícia política. O Getúlio pensando em apoiar o eixo, a Alemanha e o Japão na guerra contra os aliados. Aí em 45 finalmente convencem o Getúlio, se aposenta, sai, pede para sair. Ele sai, entra um ex-ministro dele, fica 5 anos, volta Getúlio no braço do povo. Eleito, o sujeito que deu 2 golpes de Estado, que foi ditador, que mandou matar gente, volta eleito nos braços do povo. Você imagina o que alguém que estava vivo naquela época deve ter pensado? O Brasil acabou. O Brasil acabou, meus amigos, porque voltou Getúlio. Aí os políticos fazem o seu papel, Getúlio não aguenta, comete assassinato. E aí entra o Juscelino, né, que vem depois dele, aí vem Jânio Quadros, que é eleito pelos braços do povo, dá 6, 7 meses, renuncia. Aí entra um incendiário na presidência da República. Gente, vocês já pensaram na loucura que é a história do Brasil? Não faltaram oportunidades para as pessoas dizerem o Brasil acabou, o Brasil não tem jeito. E, no entanto, a gente conseguiu chegar até aqui. E como o Dávila também sempre lembra, com alguns episódios de sanidade, alguns episódios em que coisas bacanas foram feitas. Eu vivi para ver o plano real. Eu me lembro, na época da inflação alta aqui, Canhata, eu escutava as pessoas dizendo: a inflação do Brasil não tem jeito, porque os banqueiros ganham fortunas com a inflação. Jamais vai acabar. Eu vi inflação de 80% ao mês. 80% ao mês. Hoje a inflação é o quê? 6, 7% ao ano, e a gente acha um absurdo. Então eu tenho razão no meu otimismo. Meu otimismo é baseado na história. Mas a gente tem que continuar aqui fazendo o nosso papel de, pelo menos, dar às coisas o seu nome certo. Pois é, o Mota listou tantos episódios difíceis, né, Dávila? Eu acho que é a partir daí que inventaram aquela frase: o brasileiro não tem um minuto de paz, né? Mas, enfim, não tem paz, mas tem muita esperança de que coisas melhores aparecerão, que outros líderes políticos possam promover mudanças. Eu acho que é sempre essa a expectativa. Mas olhando para essa situação que envolve as desconfianças para as decisões que são tomadas
por cortes superiores do judiciário, Dávila, a gente precisa trazer que tipo de reflexão e talvez pontuar um cenário de esperança também para as pessoas, hein, Dávila? O Mota mencionou muito bem todos esses episódios históricos. E eu vou só dar uma pitadinha numa coisa que ele vem falando. Todos esses episódios traumáticos de mudança, sempre tinha uma corrente que falava assim, gente, vamos deixar a democracia de lado só por uns meses, só por um tempinho, vamos usar o poder autoritário para colocar o país na trilha, depois a gente tem democracia, mas olha, não vamos acreditar que dá para resolver tudo por meio democrático. Não, olha, a gente suspende a Constituição só um pouquinho, a gente toma uma medida arbitrária aqui, a gente manda prender algumas pessoas. É sempre uma história, tem sempre uma veiazinha nossa autoritária, dizendo assim, gente, vamos assim, suspender por algum tempinho a democracia, a gente põe a casa em ordem, depois volta a democracia, né? E as coisas não funcionam assim. E quem, infelizmente, está fazendo parte desse papel agora é o Supremo. É o Supremo que está nessa. Não, gente, são medidas excepcionais, eu sei, mas nós precisamos restaurar a democracia no Brasil. Então, olha, vamos deixar a liberdade de expressão um pouco de lado, vamos deixar um pouco essa história devido ao processo legal de lado, porque o que a gente precisa é estabelecer a ordem de novo para que a democracia possa reinar. Não é assim não, gente. Então só tem um jeito para esse otimismo do Mota, e que eu compartilho também, porque eu sou otimista aqui, voltar ao normal. É o freio e o contrapeso dos partidos. É o Congresso chegar e dizer assim, Supremo, ou a gente volta a respeitar a regra do jogo, ou eu vou abrir minha gaveta aqui, vou começar a aprovar umas medidas aqui que você não vai gostar muito. Nós vamos começar aqui PECs duras, né, indigestas, né, e que vão limitar o poder do Supremo. O que tem que ter é alguém que fala assim, para, aqui é o freio, aqui é o nosso poder. Agora, não dá para continuar a baderna que está. Um poder adentra o outro e respeita. Veja só essa questão do ramagem, voltando aqui à questão do ramagem, que é uma coisa importante. Por que há este abuso de ingerência de um poder ou outro? Porque começou lá atrás. Algumas semanas atrás, alguns meses atrás, o que nós falávamos? O deputado Marcel Van Hatten vai à tribuna, faz um discurso e ele é indiciado. Mas onde é que está o respeito ao artigo 53 da Constituição? Que você respeita plenamente a opinião do parlamentar, não é indiciado pela Polícia Federal. Aí a semana passada, ou 2 semanas atrás, nós tivemos o deputado Sóstenes, que tomou uma dura de um ministro do Supremo que tinha 48 horas para explicar como é que é essa história do projeto da anistia com emenda do orçamento. Você tem 48 horas para explicar o que você queria dizer. Não. Está garantido na Constituição, no seu artigo 53, que o deputado é inviolável nas suas opiniões. Então, o que acontece? Essa fraqueza do legislativo para fazer o contrapeso faz com que a ousadia do outro poder é cada vez maior. Então só tem um jeito, a autocontenção, e o segundo é um poder começar a usar as suas ferramentas constitucionais para voltar a limitar o outro poder. Porque se não for assim, o nosso otimismo, Mota, vai demorar um pouco mais para começar a florescer e dar o fruto que nós queremos, que é mais liberdade, mais democracia e mais Estado democrático de direito. É importante você ter feito essa pontuação, viu, Dávila? Porque eu vou até passar para o Mota. Norberto Paini escreveu o seguinte, Mota, com Hugo Mota e Alcolumbre vamos para esse freio? Com certeza, sendo irônico, claro. E aí, óbvio que a gente tem que se perguntar, bom, a pacificação passa necessariamente pelo Congresso Nacional, mas será que pelo Congresso que é comandado por Hugo Mota e Alcolumbre? Essa é a dúvida de muita gente, né? Essa é a minha dúvida também. Uma das coisas que eu aprendi nos últimos anos no Brasil, sendo brasileiro, é que ninguém tem a mínima ideia do que vai acontecer amanhã, para o bem e para o mal. Se a gente voltasse em 2016 e eu dissesse a vocês que em 2018 o Brasil ia eleger um presidente de direita, vocês iam rir da minha cara. Ninguém ia acreditar. Se a gente dissesse lá em 2007
que o Brasil ia haver uma coisa chamada Operação Lava Jato, que ia colocar políticos importantes e bilionários na cadeia, vocês iam rir da minha cara. Ninguém ia acreditar que isso ia acontecer. Como eu falei aqui, se a gente voltasse em 1989 e eu dissesse a vocês que o Brasil ia acabar com a hiperinflação, que a inflação ia ser 6% ao ano e todo mundo ia achar ruim, ninguém ia acreditar em mim, gente. Pensem na sequência de eventos no Brasil. Então ninguém tem nenhuma capacidade de prever o que vai acontecer aqui amanhã no Brasil. Ninguém. Nenhuma pessoa tem essa capacidade. O contexto político, o contexto externo, todas as forças que estão agindo nesse momento, tudo isso vai colaborar para que aconteça uma coisa que ninguém espera, para o bem e para o mal. Como aconteceu tanta coisa para o mal, agora está na hora do bem, nem que seja por uma questão de probabilidade, né? Então é com isso que eu estou contando. O meu otimismo é baseado nisso, não é baseado no fato de que eu acho que os atores que estão aí estão caminhando ou estão tomando alguma decisão que vai encaminhar o Brasil para a decisão correta. Não, até onde eu vejo hoje, a maior parte do que está sendo feito hoje está completamente errado. Mas pelo menos, Caneta, pelo menos isso. Pelo menos quando eu ando pelas ruas, eu vejo as pessoas que vêm falar comigo. Muitas vezes as pessoas mais humildes. Eu vejo ambulantes, porteiros de prédio, motoristas de aplicativo, que têm hoje uma consciência que eu nunca vi presente nessas pessoas antes. Eu já falei isso aqui, né? Antigamente, essas pessoas queriam falar de futebol, elas queriam falar de carnaval. Esse era o interesse. Agora não. Agora elas vêm falar comigo algumas coisas que eu nem posso falar aqui no ar, porque as opiniões são tão bem embasadas e firmes que eu, às vezes, fico surpreso com a informação que essas pessoas têm. Então, isso é uma outra fonte que alimenta a minha esperança. Várias pessoas se manifestando aqui no nosso chat. O Adilson Oliveira respondendo ao Malta. Eu também vivi inflação de 80%. André Nedilha sempre presente aqui no nosso chat. Oswaldo Andrade, obrigado pela mensagem. Nicole Canto Cabral, tá brava. Nicole, obrigado, viu, pela audiência. Quando eu for a Fortaleza, faço questão de dar um forte abraço em você. Obrigado pela companhia aqui no nosso chat.